Saudações, futuros mestres da gestão financeira da Conab. Sejam novamente muito bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. Após explorarmos as fontes de recursos do Estado, hoje nosso foco se volta para o outro lado da equação, a despesa pública. Desvendaremos seu conceito, suas categorias essenciais, percorreremos os estágios de sua execução e entenderemos mecanismos importantes como o suprimento de fundos, os restos a pagar e as despesas de exercícios anteriores. Preparem-se para dominar como o governo utiliza os recursos da sociedade. Se a receita pública representa o ingresso de recursos, a despesa pública consiste no dispêndio de recursos financeiros pelo Estado e outras entidades de direito público para a realização de suas atividades e para atender às necessidades coletivas. É a forma como o governo aplica o dinheiro arrecadado para financiar políticas públicas, prestar serviços e realizar investimentos. Conceito e categorias de despesa pública. Conceito: despesa pública é todo o gasto realizado pelos órgãos e entidades da administração pública, de qualquer esfera de governo, para a manutenção de suas atividades e para a consecução dos objetivos definidos nas leis orçamentárias. Categorias de despesa pública, classificação econômica, assim como a receita. A despesa pública também possui uma classificação econômica fundamental para análise e controle, estabelecida pela Lei nº 4.320/64. Despesas correntes. São os gastos que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de bens de capital. São despesas de custeio, necessárias para a manutenção das atividades dos órgãos públicos e a prestação de serviços à sociedade. As principais categorias são: despesas com pessoal e encargos sociais, remuneração de servidores ativos, inativos e pensionistas, além dos encargos sociais, contribuições previdenciárias, etc. Juros e encargos da dívida, pagamento de juros e outras despesas decorrentes da dívida pública. Outras despesas correntes incluem uma variedade de gastos como material de consumo, serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, aluguéis, energia elétrica, água, comunicações, viagens e diárias, auxílios e subvenções correntes, transferências correntes a outros entes da federação e a entidades privadas sem fins lucrativos, benefícios previdenciários e assistenciais. Despesas de capital. São os gastos que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de bens de capital, aumentando o patrimônio público. As principais categorias são: investimentos, aplicações em bens de capital, construção de escolas, hospitais, estradas, aquisição de equipamentos, etc., e em softwares. Inversões financeiras, aquisição de títulos de crédito, participação em empresas, concessão de empréstimos. Transferências de capital, recursos transferidos a outros entes da federação ou a entidades privadas para a realização de investimentos. Amortização da dívida, pagamento do principal da dívida pública, reduzindo o endividamento do Estado. 2. Estágios da despesa pública. A execução da despesa pública segue um fluxo de estágios bem definidos, que visam garantir o controle e a legalidade dos gastos. Fixação. A Lei Orçamentária Anual, LOA, fixa o montante máximo que cada unidade orçamentária, órgão ou entidade, pode gastar em cada categoria de despesa. Essa fixação representa o limite para o empenho. Empenho é o ato administrativo que cria para o Estado a obrigação de pagamento a um determinado credor, pela prestação de um serviço, fornecimento de um bem ou execução de uma obra, desde que exista dotação orçamentária disponível. O empenho detalha a despesa, o credor e o valor a ser pago. É uma reserva de recursos. Existem 3 tipos de empenho: ordinário, para despesas de valor determinado e pagamento único ou parcelado. Estimativo, para despesas cujo montante não se pode determinar previamente, água, energia elétrica, realizando-se o ajuste posterior. Global, para despesas contratuais ou outras de natureza repetitiva. Liquidação, é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos comprobatórios da prestação do serviço, do fornecimento do bem ou da execução da obra. Nesta fase, a administração pública atesta que o credor cumpriu sua parte e que a despesa é devida, apurando-se o valor exato a ser pago. Pagamento é o ato final da execução da despesa, correspondendo à entrega do numerário ao credor.
O pagamento é efetuado pelos órgãos responsáveis, observando a ordem cronológica das obrigações, salvo as exceções legais, pagamentos de pequeno valor, despesas com saúde. 3. Suprimento de fundos. O suprimento de fundos, também conhecido como regime de adiantamento, é um instrumento utilizado para realizar pequenas despesas de pronto pagamento, que pela sua natureza ou urgência não podem aguardar o processo normal de execução da despesa, empenho, liquidação e pagamento. É uma exceção à regra geral e deve ser utilizado com parcimônia e seguindo normas específicas. Características. Pequeno valor. Geralmente, o valor do suprimento de fundos é limitado por lei ou regulamento. Pronto pagamento, destinado a despesas que exigem pagamento imediato. Despesas específicas, utilizado para despesas como compra de material de expediente de urgência, pequenos reparos, pagamento de transporte e alimentação em situações específicas. Responsabilidade do suprido. O servidor que recebe o suprimento de fundos é o responsável pela sua correta aplicação e pela prestação de contas dos gastos realizados, dentro dos prazos estabelecidos. Prestação de contas. O suprido deve apresentar documentos comprobatórios dos gastos realizados, como notas fiscais e recibos, para comprovar a correta utilização dos recursos. A prestação de contas é analisada e aprovada pela unidade administrativa competente. 4. Restos a pagar. Restos a pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro correspondente. Em outras palavras, são obrigações de pagamento que foram assumidas pelo governo dentro de um ano, mas que não foram quitadas até o final desse período. Tipos de restos a pagar. Restos a pagar processados são aqueles cuja liquidação já foi realizada, ou seja, o credor já cumpriu sua parte e a administração pública reconheceu o direito ao pagamento, mas o pagamento ainda não foi efetuado. Restos a pagar não processados são aqueles que foram apenas empenhados, mas ainda não passaram pela fase de liquidação. O credor ainda não entregou o bem, prestou o serviço ou executou a obra. Tratamento dos restos a pagar. Os restos a pagar podem ser pagos no exercício financeiro seguinte, desde que haja disponibilidade financeira e observância das normas legais. Os restos a pagar não processados podem ser cancelados caso a obrigação não seja cumprida pelo credor ou não haja mais interesse da administração em sua quitação. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras para a inscrição e o pagamento de restos a pagar, visando evitar o acúmulo de obrigações pendentes. 5. Despesas de exercícios anteriores, DEA. Despesas de exercícios anteriores, DEA, são aquelas referentes a exercícios financeiros já encerrados, para as quais o orçamento respectivo era omisso ou cuja despesa foi regularmente empenhada e não paga dentro do exercício financeiro correspondente, por motivo de força maior ou caso fortuito. Características. Referem-se a exercícios passados, não foram empenhadas ou pagas no ano em que deveriam. Omissão orçamentária. A despesa não estava prevista no orçamento do exercício anterior. Empenho regular e não pago. A despesa foi empenhada corretamente no exercício anterior, mas o pagamento não ocorreu por motivos de força maior ou caso fortuito. Pagamento das DEA. O pagamento das despesas de exercícios anteriores depende de autorização legislativa específica e da existência de dotação orçamentária no exercício financeiro em que o pagamento será efetuado. Geralmente, há limites e procedimentos específicos para o reconhecimento e o pagamento dessas despesas. Compreender o conceito, as categorias e os estágios da despesa pública, bem como os mecanismos de suprimento de fundos, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, é fundamental para entender como o governo utiliza os recursos arrecadados. Este conhecimento é essencial para a sua preparação para a CONAB. No nosso próximo encontro, exploraremos a Conta Única do Tesouro. Mantenham-se firmes e contem com a Astra Educa Concursos na sua jornada rumo à aprovação.